Oi gente, meu nome é Kathleen e nesse vídeo eu vim falar sobre o quarto episódio da série Percy Jackson e os Olimpianos, episódio que já está disponível lá no Disney Plus. Se você é novo aqui, toda semana eu solto um novo vídeo sobre o episódio da semana e aí a gente vai acompanhando tudo o que vem acontecendo nessa série com spoilers sobre o que aconteceu nesse episódio. Esse é o episódio mais curto da temporada, pelo menos até agora, e ele tem 33 minutos de duração, já incluindo os créditos e a introdução. Na prática, são só 28 minutos, o que eu achei muito curto. E se no episódio anterior a gente viu o trio ali em conflito, já aqui nesse episódio eles estão bem melhor, o relacionamento deles realmente cresceu bastante, mas ainda assim o episódio reserva pouco tempo para suas cenas de ação e traz cenas mais lentas com bastante diálogo mais expositivo. E o episódio começa com os três em uma viagem de trem. É um momento bem monótono, mas que é bom para que eles possam conversar e revelar mais sobre suas histórias. Aqui a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Annabeth. A gente descobre como que ela nasceu, né? Não só ela, mas todos os filhos de Athena. E o episódio vai deixar claro que os filhos de Athena são fruto do seu pensamento e ela os entrega para os humanos pelos quais ela já se apaixonou. Então a Athena, ao contrário dos outros deuses do Olimpo, não tem relação romântica com os mortais. Ela se apaixona, ela gera um filho no seu pensamento e entrega ele como um presente, que foi o que aconteceu com a Annabeth. A gente vai ver aqui que a Annabeth foi entregue para o seu pai, ele aceitou cuidar dela, cuidou muito bem, até que ele conheceu outra pessoa, se casou, teve outros filhos e a Annabeth começou a sentir que ela não era bem-vinda naquela família. Por isso ela fugiu de casa e morou nas ruas aos 7 anos. Depois ela vai encontrar o Luke e a Talia, e aí vem aquela história que a gente já sabia, né, deles indo até o acampamento Meio-Sangue junto com o Groover. E por falar do Groover, a gente também vai descobrir um pouco mais sobre os sátiros de forma geral aqui. A gente tem uma cena em que os três observam alguns centauros selvagens correndo à margem da estrada, e o Groover vai falar com muito pesar sobre como isso tem sido cada vez mais raro, uma vez que a natureza está sendo devastada, né, destruída pelos humanos, e essas criaturas selvagens estão desaparecendo cada vez mais. Ele vai contar aqui que há muitos anos atrás, o deus Pan, que era o deus responsável por conservar a natureza, né, por impedir que os humanos fizessem tantos estragos, ele desapareceu. E desde então, muitos sátiros têm como seu objetivo de vida sair em uma busca e encontrar o deus Pan para poder reaver aí esse equilíbrio da natureza. E o Groover vai deixar claro aqui que o sonho dele é ser um buscador, assim como outros sátiros também são, né, os mais corajosos, e assim como seu tio Ferdinand também foi, que a gente viu no episódio passado que ele acabou sendo petrificado pela Medusa. Mas o Groover não pode sair nessa missão ainda, porque ele ainda não atingiu a sua maioridade, vamos dizer assim. A gente pode ver pelos chifres dele, que ainda são pequenos, então ele ainda é um sátiro ali em formação, ele ainda não é um sátiro adulto. E isso é muito legal, porque a gente pode ver como essa missão de recuperar o raio, ela é muito importante pro Groover também, porque se eles forem bem-sucedidos, a fama dele ter participado dessa missão, com certeza pode ajudá-lo para que ele seja indicado para ser um buscador no futuro. Então ficou claro aqui nesse episódio que esse é um grande objetivo que ele tem para si, e o episódio também vai mostrar em outros momentos como o Groover se conecta com a natureza, com os animais, como tudo isso é importante para ele, né? Não é uma questão de ser notado, né, porque ele é um buscador, mas é porque ele realmente sente que esse é o seu propósito. Pouco depois, o grupo vai enfrentar as vilãs do episódio, que é a Equidna, a mãe dos monstros, e a sua filha, a Quimera. A gente vai ver aqui que a Equidna vai surpreender o grupo ali no trem mesmo, e isso vai se tornar uma grande perseguição que vai até o arco de St. Louis. Gente, a apresentação da Equidna aqui, ela é bem interessante, eu gostei da personagem, mas eu achei que ela não foi tão impactante quanto a apresentação da Medusa no episódio anterior. Eu acho que a Medusa trouxe a sua história de forma mais profunda, achei que foi mais interessante a forma como aconteceu no episódio 3 do que como aconteceu aqui com a Equidna nesse quarto episódio. A impressão que fica nesse episódio é que a Equidna e a Quimera meio que facilitaram para que o Percy, a Annabeth e o Groover pudessem fugir. A explicação que é dada aqui é que a Quimera ainda é uma filhote e a Equidna tá ensinando ela a caçar, por isso que tudo seria mais lento e por isso que teria sido
sido mais fácil para eles fugirem, mesmo com pouco esforço, vamos dizer assim. Mas isso me incomoda porque nós temos algumas cenas em que parece que a Echidna está dando tempo para eles escaparem, como se ela soubesse que eles são tão indefesos, tão inferiores, que eles precisam desse tempo para terem uma chance, vamos dizer assim, sendo que ela poderia acabar com eles na hora, se ela quisesse. E o melhor momento desse episódio é quando o trio é encurralado pela Echidna e a Quimera lá no topo do arco de St. Louis. É o momento em que eles precisam desse enfrentamento, e aqui a gente vai ver que o Percy teve a oportunidade e usou muito bem de provar sua lealdade ao grupo, se sacrificando para que Annabeth e Groover tivessem uma chance de prosseguir a viagem, né, de encontrar o raio. E é interessante comentar que esse confronto só pôde existir porque a Athena permitiu que a Quimera e a Echidna entrassem no seu templo. E aqui, gente, a gente descobriu que a Athena ficou muito enfurecida por descobrir que o Percy levou a cabeça da Medusa para o Olimpo e a Annabeth estava junto, ou seja, ela não o impediu, ela meio que foi cúmplice nisso tudo, e agora, querendo punir a Annabeth, ela permitiu que os dois monstros entrassem ali para matá-los. Isso é muito interessante porque no episódio anterior a gente teve a Medusa trazendo essa questão sobre os deuses fazerem tudo pela sua própria vontade, pelos seus caprichos e tentarem punir as pessoas de forma muito injusta, sobre como os deuses talvez não mereçam toda essa adoração, né, que os mortais fazem a eles. É esse ponto, né, que a Medusa quis trazer no episódio anterior. E aqui a gente vê a Athena punindo a Annabeth por algo que não foi ela que fez diretamente, né? É claro que ela estava ali com o Percy, mas ela tentou impedi-lo, ele quis fazer por conta própria, e o preço por ela ter feito isso, né, incomodado a Athena, é morrer na mão aí de Quimera e de Echidna. Então fica bem injusto, e é interessante que isso tenha aparecido de forma clara aqui pra Annabeth. Bom, mas agora eles estão sozinhos, né, por conta própria, a Athena não vai mais ajudar, e a gente vê aqui que a decisão do Percy de tentar enfrentar a Quimera e a Echidna sozinho, debilitado, né, já que ele estava ferido ali com o veneno da Quimera, é uma decisão muito heróica, muito corajosa. Então aqui isso já diz muito sobre ele, né, porque no episódio anterior ficou bem claro aqui que o Percy, ele gosta do Groover, sim, mas ele não vê uma amizade muito forte entre ele e a Annabeth, então o grupo tá totalmente desestabilizado, e agora nesse episódio ele arrisca a própria vida pelos outros dois, então ele prova ali o seu valor, né, ele mostra a sua lealdade ao grupo. E o Percy com certeza morreria nesse confronto, porque primeiro que ele não foi treinado, e segundo que ele tava totalmente fraco ali, mas ele vai conseguir escapar quando ele cai pelo buraco que a Echidna abriu no chão. Ele vai ser resgatado pelas águas da fonte ali próxima, e logo ele vai se ver no fundo do rio que fica em frente ao arco de St. Louis. Ele recebe também a mensagem de uma Nereida, que é um ser ali do mar, né, enviado por Poseidon, que vai dizer para ele que Poseidon o salvou e que agora quer ajudá-lo. A Nereida também vai dizer pro Percy que foi muito difícil pro Poseidon ficar calado, né, ficar longe enquanto ele sofria, mas que agora ele meio que quer se redimir, né, ele vai se aproximar ali. Então tem todo esse avanço aí da relação entre o Percy e o seu pai, por mais que esse avanço seja feito através da Nereida, né, não foi o próprio Poseidon que foi ali falar com ele. E logo em seguida vem a revelação que o Percy consegue respirar embaixo da água, né, algo que nem ele sabia, porque ele tava com muito medo, muito afoito, porque ele tava preso ali no fundo e ele queria voltar logo pra superfície, mas quando ele finalmente confia, finalmente se entrega ali, ele descobre que ele consegue respirar. E provavelmente ele já está curado também de toda a ação do veneno, já que ele está nas águas ali, utilizando do poder dele de Poseidon. Bom, e falando do episódio como um todo, esse episódio começa lento, começa com diálogos muito expositivos, mas com a chegada das vilãs, o ritmo melhora bem. Ainda assim, eu acho que ele foi bem mais fraco do que o episódio anterior, principalmente pensando aí no núcleo das vilãs em si. Na verdade, esse episódio 4, eu acredito que ele foi o mais fraco de toda a temporada, pelo menos até agora. É claro que eu não sei, a gente não viu ainda os próximos episódios que virão a seguir.
As cenas de ação continuam muito curtas, muito rápidas, é algo que eu já tinha comentado no episódio 3, mas como eu falei pra vocês, né, no episódio 3 a gente tinha um foco, uma necessidade ali de desenvolver mais a relação dos personagens, então era algo realmente muito importante pra ser desenvolvido, mas agora, nesse episódio 4, a gente teve um episódio curto, ou seja, o episódio poderia ser mais longo, e esse tempo a mais que ele ganharia poderia sim ser de cenas de ação um pouco mais longas, né, combates um pouco mais detalhados ali, eu acho que teria sido bem bacana. Ainda assim, esse episódio teve a sua serventia, então ele revela algumas informações importantes, a gente expande um pouco mais a história da Annabeth e do Groover mais uma vez, né, então a gente tem esse foco neles, assim como no episódio anterior, a gente consegue descobrir um pouco mais as motivações do Groover e um pouco mais da Annabeth também, né, como eu falei, a partir de agora pode ser que ela tenha um outro olhar sobre a sua mãe e sobre os deuses no geral, né, depois do que a Athena fez com ela. E sobre o Percy, a gente teve um grande avanço aqui, já que o Percy conseguiu entender melhor os seus poderes, né? Podemos dizer que os seus poderes cresceram, então agora o Percy pode entrar nessa segunda metade da temporada com uma perspectiva bem diferente. E ele vai ganhando cada vez mais experiência também, que pode trazer os próximos episódios com lutas mais interessantes, né? Com o Percy um pouco mais preparado, principalmente se ele tiver a ajuda de Poseidon. Ah, e com certeza, né, gente, o trio deve estar muito mais unido aí nos próximos episódios. Nesse episódio aqui, o Percy provou a sua lealdade, como eu falei pra vocês, né, então ele arriscou a própria vida, as chances dele sobreviver eram mínimas, mas mesmo assim ele não hesitou em fazer isso pelo grupo, então eu acredito que no próximo episódio eles vão estar cada vez mais unidos, agora que tá provado que, por mais que eles não sejam grandes amigos, né, eles estão ali um para o outro, então isso vai ajudar a dinâmica deles a funcionar para o decorrer dessa jornada. E uma coisa que eu gostaria muito de ver nessa segunda metade da temporada é mais ação, né? Mais dinâmica, mais coisas acontecendo e menos explicações. Eu entendo que existe todo um público que não conhece o material original, ou então que não teve acesso nem mesmo aos filmes, que não são bons, mas de qualquer forma já te ajuda a ter um panorama geral do universo Percy Jackson, e essa galera precisa entender os mínimos detalhes, então a série tem tido momentos bem expositivos para trazer essa explicação. Mas agora que a gente já sabe bastante coisa, eu gostaria que esse final aí de temporada, essa segunda metade, fosse um pouco mais ativa, né? Fosse um pouco diferente, trazendo mais cenas de ação e mais dinâmica aí entre o grupo e também com os monstros. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou desse episódio? Você gostou? Você não gostou? Quer comentar algum dos pontos que eu falei? Ou até outra coisa que eu esqueci de comentar? Deixa aqui nos comentários, que eu adoro ler tudo que vocês mandam e a gente vai debatendo aí até o próximo episódio. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada se você assistiu até aqui. Se você gostou, deixa o seu like e envia esse vídeo pra quem também tá acompanhando o Percy Jackson, e não esquece de se inscrever no canal, porque toda semana vai sair um novo vídeo até o final dessa primeira temporada. Eu espero você no próximo vídeo do canal e até a próxima. Tchau!